O faroeste, Josie Wales, A Fora da Lei, cativou milhões de espectadores. Mas as histórias reais de seu elenco foram ainda mais trágicas do que o roteiro. Acidentes, doenças, vícios e mortes dolorosas destruíram suas vidas e agora, olhando para trás, seu patrimônio líquido em 2025 revela uma verdade chocante sobre o preço da fama. Vamos descobrir. Clint Eastwood como Josie Wales. Clint Eastwood, cujo nome completo é Clinton Eastwood Jr., nasceu em 31 de maio de 1930 em São Francisco, Califórnia. Aos 46 anos, interpretou Josie Wales em The Outlaw 1976, uma fazendeira do Missouri que se torna fora da lei após sua família ser assassinada durante a Guerra Civil. Este papel não só consolidou a posição de Eastwood como o astro de ação número 1 de Hollywood, como também refletiu sua personalidade dura, fria e contraditória. A vida pessoal de Eastwood foi uma longa série de tensões e perdas. Seu pai severo e brutal deixou cicatrizes profundas em sua infância, forçando-o a crescer medroso e rebelde. Em 1951, enquanto servia nas Forças Armadas, quase morreu em um acidente de avião, deixando-o marcado pela tênue linha entre a vida e a morte. No entanto, compensou essa incerteza com sua ambição implacável no cinema, tornando-se uma das figuras mais poderosas de Hollywood. Seu sucesso profissional contrastava fortemente com sua vida romântica. Eastwood foi casado 2 vezes, mas ambos os casamentos terminaram em conflitos amargos. Seu casamento com Meg Johnson, que durou mais de 3 décadas, foi marcado pela infidelidade, e seu segundo casamento com Gina Ruiz também foi marcado por conflitos. Ele tem pelo menos 8 filhos com mulheres diferentes, alguns dos quais nascidos fora do casamento. Seu relacionamento de longa data com a atriz Sandra Locke terminou em processos e acusações amargas, deixando Eastwood no centro de escândalos por anos. Sua família disfuncional, o distanciamento dos filhos e as críticas públicas deixaram ainda mais manchas em sua imagem. Hoje, Clint Eastwood, aos 95 anos, é um dos poucos ícones remanescentes de Hollywood. Ele passa a maior parte do tempo em seu rancho na Califórnia, ocasionalmente dirigindo projetos menores, com um patrimônio líquido estimado em US$ 375 milhões proveniente de filmes e imóveis. Ele se tornou uma testemunha viva de toda a era de ouro de Hollywood. Sandra Locke, como Laura Lee. Sandra Locke, nascida. Sandra Louise Smith nasceu em 28 de maio de 1944 em Shelbyville, Tennessee. Em 1976, aos 32 anos, interpretou Laura Lee em Josie Wales, A Fora da Lei, 1970. E 6, uma jovem que sobrevive ao assassinato de sua família e encontra apoio em Josie. Esse papel consolidou Locke como uma personagem feminina fundamental nos filmes de Clint Eastwood, dando início à colaboração entre eles nas telas e marcando também o início de um romance tumultuado e dramático na vida real. Locke, que teve uma infância difícil, era o centro das atenções. Seus pais se separaram. Os relacionamentos familiares se romperam e ela cresceu com uma constante sensação de abandono. Seu casamento com o escultor Gordon Anderson durou mais de meio século, mas apenas no nome, já que ele era gay e o relacionamento deles era mais como de irmão e irmã do que de casamento. Quando se envolveu com Clint Eastwood, pensou ter encontrado a paz, mas em vez disso trouxe anos de estresse, escrutínio e pressão psicológica implacável. Sua vida com Eastwood terminou em um conflito tumultuado. Ele mudou a casa da família Locke, privou-a de todos os recursos financeiros e a forçou a uma árdua batalha judicial. Ela o acusou de forçá-la a fazer um aborto e de agredi-la.
psicologicamente e de privá-la da maternidade, enquanto Hollywood virava as costas para sua carreira. Na década de 1990, Locke foi diagnosticada com câncer de mama, necessitando de mastectomia e quimioterapia. Embora tenha encontrado alegria em um novo relacionamento, passou grande parte de sua vida em solidão, afastando-se discretamente do outrora glamouroso mundo do cinema. Em 3 de novembro de 2018, Sondra Locke faleceu em Los Angeles aos 74 anos de parada cardíaca relacionada a câncer de mama e câncer ósseo. Suas cinzas foram cremadas no Westwood Village Memorial Park, deixando para seu marido nominal Gordon Anderson um patrimônio avaliado em aproximadamente US 20 milhões, proveniente principalmente de sua carreira de ator e do aclamado livro de memórias, Três Homens em Conflito. Chefe Dan George, como Lon Waity. O chefe Dan George, nascido Geswanuth Slahut, nasceu em 24 de julho de 1899 em North Vancouver, Canadá, no filme Josie Wales, A Fora da Lei de 1976. Aos 77 anos ele interpretou Lon Waity, um guerreiro nativo americano que sobrevive à tragédia de sua tribo e acompanha Josie em sua jornada de vingança. O papel é comovente e intelectual, refletindo a vida traumática e difícil que ele viveu. A infância de George foi marcada por discriminação e injustiça. Aos 5 anos, ele foi forçado a viver em um internato onde seu nome, Slahut, foi apagado e substituído por George, deixando-o marcado pela perda de sua identidade. Na infância, trabalhou como operário braçal, estivador motorista de ônibus e operário da construção civil. Mais tarde, como chefe da nação Tsleil-Waututh, testemunhou o extermínio gradual da terra, da língua e da cultura de seu povo. Essa dor permeava suas performances, deixando no público lembranças não apenas de ser ator, mas também de ser uma voz de resistência. Sua vida pessoal também foi marcada por perdas. George casou-se com Amy George em 1926, e eles passaram mais de meio século juntos, criando 6 filhos. No entanto, em 1978, Amy faleceu após 52 anos de casamento, deixando-o com um profundo vazio. A morte dela o mergulhou em depressão e sua saúde já frágil piorou ainda mais. Apesar disso, ele continuou a se apresentar no palco, em filmes e em palestras públicas, usando poesia e arte para defender os direitos indígenas. Em 23 de setembro de 1981, o chefe Dan George morreu de insuficiência cardíaca em North Vancouver aos 82 anos. Seu patrimônio líquido, estimado em US 1 milhão, vem de uma carreira brilhante, mas de última hora, uma indicação ao Oscar por Little Big Man, papéis inesquecíveis e coleções de poesia como My Heart Soars. Paula Truman como Sra. Sarah. Paula Truman nasceu em 25 de abril de 1897 na cidade de Nova York, no filme Josie Wales, A Fora da Lei. 1976, aos 79 anos, ela interpretou a Sra. Sarah, uma viúva frágil, mas corajosa que simbolizava perseverança e esperança em meio à turbulência da Guerra Civil. Com sua estrutura pequena e olhos travessos e brilhantes, Truman deixou uma impressão duradoura, transformando sua personagem em um símbolo da humanidade neste filme brutal. No entanto, sua vida fora das telas foi repleta de tragédias. Ela perdeu o marido, o arquiteto Harold Sterner, em 1976, após 40 anos de casamento, e passou os últimos anos de sua vida na solidão. Quando jovem, ela testemunhou a guerra levar muitos de seus entes queridos, um trauma que a assombrou por toda a vida. Para preencher esse vazio, dedicou-se às peças da Broadway, imersa em cada apresentação para escapar da realidade. Sua dedicação ao palco também prejudicou sua saúde física.
Em uma peça da década de 1950, Truman caiu de um cavalo no palco sofrendo uma lesão na coluna que lhe perdurou pelo PI. Resto da vida. Décadas de tabagismo debilitaram ainda mais sua saúde. Apesar disso, ela continuou atuando com determinação, aparecendo em musicais da Broadway, filmes sucessos de Woody Allen e muitos outros, tornando-se um rosto familiar para atores coadjuvantes mais velhos ao longo das décadas de 1970 e 1980. Em 23 de março de 1994, Paula Truman morreu na cidade de Nova York de causas naturais aos 96 anos. Seu patrimônio líquido, estimado em US 500 mil, veio principalmente de sua carreira na Broadway e papéis coadjuvantes em filmes. Bill McKinney como Capitão Terrell. Bill McKinney nasceu em 12 de setembro de 1931 em Chattanooga, Tennessee. Em 1976, estrelou o filme Josie Wales, A Fora da Lei, como Capitão Terrell, o infame líder dos Pernas Vermelhas, que perseguiu Josie Wales até sua morte aos 45 anos. Seu personagem personificava a brutalidade e a crueldade da guerra, tornando-se um dos vilões mais icônicos de McKinney. Teve uma infância difícil, mudando-se com a família dezenas de vezes e sofrendo espancamentos simplesmente por ser do Tennessee. Com apenas 19 anos, ingressou na Marinha no auge da Guerra da Coreia, vivendo diariamente com tensão e medo da morte. Após sua dispensa, McKinney recorreu ao álcool para aliviar a dor e assumiu empregos perigosos como madeireiro para sobreviver. Embora sua paixão pela atuação o tenha ajudado a escapar da vida difícil, a escuridão da infância e da guerra permaneceu com ele, criando uma imagem poderosa, tanto dentro quanto fora das telas. Após seu papel de destaque como o Homem da Montanha em Amargo Pesadelo, 1972, McKinney foi rapidamente escalado para o papel de vilão. No entanto, seu potencial provou ser um obstáculo, pois o público e os cineastas o viam como o rosto familiar do mal, enquanto sua vida pessoal era repleta de conflitos. 2 casamentos de curta duração terminaram em divórcio. Ele se desentendeu com o filho, lutou contra o álcool e o jogo e chegou a ser preso por dirigir embriagado. Um acidente de carro quase fatal enfraqueceu ainda mais sua saúde, mas McKinney continuou sua carreira de ator, aparecendo em mais de 100 filmes e dezenas de séries de televisão. Bill McKinney morreu na Califórnia de câncer de esôfago aos 80 anos em 1º de dezembro de 2011. Sua doença de 2 anos encerrou um capítulo de uma vida repleta de tragédias e sacrifícios. Seu patrimônio líquido na época de sua morte, estimado em US 2 milhões, veio principalmente de sua extensa carreira cinematográfica e papéis memoráveis como vilões. Will Sampson como 10 Ursos. Will Sampson nasceu em 27 de setembro de 1933 em Okmulgee, Oklahoma. Aos 43 anos, interpretou 10 ursos no filme Josie Wales, A Fora da Lei, de 1976, um sábio chefe indígena americano que personificava o orgulho e a dignidade de seu povo diante da opressão. Alto e imponente, Sampson apresentou uma performance comovente que capturou a dor e o sofrimento de uma nação inteira. A infância de Sampson foi marcada pela pobreza e humilhação nas mãos de uma comunidade marginalizada. Ele cresceu sob o regime do apartheid, onde os povos indígenas eram humilhados, forçados a viver à margem da sociedade e tinham oportunidades limitadas de ascensão. Ele passou seus primeiros anos nas perigosas arenas do rodeio, onde por 20 anos ganhou a vida trocando pão por sangue e feridas que nunca cicatrizaram completamente. Nas longas noites após o rodeio, Sampson lutou contra a solidão de um homem condenado a uma vida de abandono, recorrendo ao álcool e ao cigarro em busca de alívio temporário.
vícios que acabaram por destruir sua saúde. Seu caminho para o cinema lhe trouxe fama, mas também uma profunda tragédia pessoal. 2 casamentos fracassados o deixaram com uma vida familiar vazia e desiludida. Seus filhos também sofreram. William Lance morreu em um acidente de carro alcoolizado e Robert foi assassinado anos depois. Sam Sampson lutava contra a esclerodermia, uma doença devastadora que gradualmente destruiu seu coração, pulmões e até mesmo sua pele. Ele chegou a pesar 113 quilos e era um lutador, mas seu corpo encolheu para apenas 63 quilos, deixando-o fraco e emaciado. Um acidente em 1985, envolvendo uma carruagem puxada por cavalos, danificou ainda mais seus órgãos internos, forçando-o a se submeter a um transplante de coração e pulmão com poucas chances de sobrevivência. Em 3 de junho de 1987, Will Sampson faleceu em Houston, Texas, aos 53 anos devido a complicações de uma cirurgia. Ele deixou um patrimônio estimado em US 2 milhões, principalmente de filmes como Um Estranho no Ninho, Josie Wales, Outlaw e projetos dedicados à comunidade de sua cidade. Natal Will Sampson continua vivo na memória dos espectadores e moradores de Muskogee. Woodrow Parfrey, como Carpetbagger. Woodrow Parfrey nasceu em Nova York em 5 de outubro de 1922. Em 1976, estrelou o filme Josie Wales, a fora da lei como Carpetbagger, um oportunista que, aos 54 anos, explorou o caos pós-guerra civil para ganhar dinheiro. Embora fosse um papel pequeno, refletia perfeitamente os personagens excêntricos e descolados que Parfrey frequentemente interpretava nas telas, tornando um personagem coadjuvante familiar em muitos filmes americanos. A infância de Parfrey foi repleta de sofrimento. Ele perdeu os pais na adolescência e cresceu em extrema pobreza durante a Grande Depressão. Alistou-se no exército com a esperança de mudar de vida, mas a guerra só lhe trouxe mais sofrimento. Ele foi gravemente ferido durante a Batalha das Ardenas e feito prisioneiro pelos alemães. Seu cativeiro o assombrou pelo resto da vida, deixando-o com um espírito endurecido ainda marcado pelo medo e pela desconfiança. As cicatrizes da guerra permaneceram com ele por toda a vida. Ao retornar, buscou a paz no casamento com Rosa Elevich, mas o álcool, o cigarro e o jogo tornaram-se uma fuga temporária para seus pesadelos constantes. O casamento sufocante e os repetidos fracassos profissionais o tornaram cada vez mais retraído e impulsivo. Teve 4 filhos, mas o peso de suas lutas emocionais frequentemente criava uma distância entre pai e filhos. Apesar de sua dedicação inabalável à atuação, ele permaneceu como um personagem coadjuvante, sempre projetando uma personalidade estranha na tela que refletia a alma atormentada que carregava na vida real. Em 29 de julho de 1984, Woodrow Parfrey faleceu em Los Angeles, vítima de um ataque cardíaco repentino aos 61 anos. Deixou um legado artístico prodigioso, abrangendo mais de 200 papéis no cinema e na televisão, e um patrimônio líquido estimado em US 1 milhão. John Vernon, como Capitão Fletcher. John Vernon nasceu em 24 de fevereiro de 1932 em Zaner, Saskatchewan, Canadá. Em 1976, aos 44 anos, estrelou o filme Josie Wales, a fora da lei como o Capitão Fletcher, um severo oficial do norte que simbolizava compostura e autoridade em tempos turbulentos nos Estados Unidos. Com sua estatura alta e voz grave, Vernon personificou o personagem de forma convincente, consolidando sua reputação como um rosto familiar em papéis de vilão. No entanto, fora das telas, a vida de Vernon foi repleta de decepções. Seu primeiro casamento terminou em 1970,
devido à infidelidade, deixando-o vazio e desiludido. Seu segundo casamento também fracassou e o estresse do trabalho e do estilo de vida o afastou da família. Ele recorreu ao álcool para lidar com a situação e fumar e comer em excesso rapidamente destruíram seu coração por trás de sua personalidade forte na tela. Vernon escondia conflitos emocionais e distanciamento familiar. Sua carreira de décadas nunca se afastou muito do estereótipo de figuras de autoridade corruptas, depois de Perseguidor Implacável e Josie. Wales a fora da lei. Ele foi constantemente escalado para papéis de prefeitos burocratas, CEOs e generais tirânicos. Embora isso lhe tenha rendido fama, também limitou sua capacidade de interpretar personagens mais complexos. O maior golpe em sua vida veio em 1995, quando seu filho morreu em um acidente de carro mergulhando em uma depressão prolongada. Embora continuasse atuando, dublando e aparecendo na televisão, sempre sentiu um vazio que não conseguia preencher. Em 1º de fevereiro de 2005, John Vernon faleceu em Los Angeles aos 72 anos devido a complicações após uma cirurgia cardíaca. Seu patrimônio líquido, estimado em US 3 milhões, vem de dezenas de papéis no cinema e na televisão, além de trabalhos de dublagem. Sheb Wooley, como Travis Cobb. Sheb Wooley nasceu em 10 de abril de 1921 em Erick, Oklahoma. Em 1976, aos 55 anos, estrelou o filme Josie Wales, a fora da lei, como Travis Cobb, um ousado caçador de recompensas que trouxe um toque rústico do Velho Oeste ao filme, além de atuar. Wooley também era um talentoso cantor e compositor mais conhecido internacionalmente por sua comédia de sucesso de 1958, Purple People Eater. Sua carreira abrangeu tanto o cinema quanto a música popular. Por trás desse brilho, havia uma longa história de dor e luta interna que Wooley carregou ao longo da vida. No início da vida, ele foi atormentado por inúmeros ferimentos em rodeios que frustraram seus sonhos de ingressar no exército durante a Segunda Guerra Mundial. Quanto ao casamento, sua carreira itinerante e estilo de vida promíscuo destruíram 2 relacionamentos, deixando para trás um legado de perdas do qual ele nunca se recuperou totalmente. O alcoolismo e o jogo destruíram a vasta fortuna que ele acumulara com seus sucessos, deixando sua família em um estado de tensão e discórdia. A dor se intensificou quando uma de suas filhas morreu em um acidente na década de 1970, deixando um buraco em seu coração que nenhum sucesso conseguiu curar. Embora continuasse se apresentando no palco e na televisão, o coração de Wooley endureceu e seu corpo ficou enfraquecido pelo álcool e pelo cigarro. Um acidente de carro quase fatal em 1960 prenunciou o impacto que sua saúde sofreria em 1996. Um diagnóstico de leucemia o forçou a se aposentar. Nos últimos anos, ele continuou compondo música usando-a como terapia para combater a solidão e a doença que o consumiam. Em 16 de setembro de 2003, Sheb Wooley faleceu em Nashville, Tennessee, aos 82 anos após uma batalha de 7 anos contra a leucemia. Ele foi enterrado no cemitério Hendersonville Memorial Gardens, junto com muitas outras estrelas da música country. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US 5 milhões, convertido para dólares de 2025, incluindo sua música, filmes e performances. Seu legado continua vivo, não apenas por meio de suas performances desafiadoras nas telas, mas também por meio de sua música, na qual o riso e a tristeza coexistem, refletindo uma vida ao mesmo tempo magnífica e marcada. Sam Bottoms, como Jamie. Sam Bottoms nasceu em 17 de outubro de 1955
em Santa Bárbara, Califórnia. Em 1976, aos 21 anos, interpretou Jamie em Josie Wales, A Fora da Lei, um sulista apaixonado que rapidamente se torna vítima de guerra. O papel foi um passo crucial para Bottoms sair da sombra de seu irmão mais velho, Timothy, e se firmar entre os talentos promissores de Hollywood. No entanto, a trajetória profissional de Bottoms logo foi ofuscada por eventos sombrios em sua vida pessoal. Ainda jovem, recorreu às drogas e ao álcool, o que inicialmente pareceu um alívio, mas depois se tornou autodestrutivo, levando a um declínio tanto em sua saúde quanto em sua imagem profissional. Após o enorme sucesso de Apocalypse Now, uma infecção parasitária que contraiu durante as filmagens nas Filipinas danificou gravemente seu fígado, deixando sequelas duradouras. As pressões da atuação aliadas, a instabilidade familiar, o levaram a um isolamento cada vez maior, incapaz de manter o brilho original que o público havia visto nele. Sua vida pessoal também foi turbulenta. Seu primeiro casamento terminou em divórcio, deixando-o amargurado e desiludido com o que... amor. Seus relacionamentos com os irmãos, também atores, eram frequentemente desgastados por rivalidades profissionais e conflitos pessoais. Um acidente de moto em 1985 quebrou suas costelas e encerrou sua carreira. Nos anos seguintes, ele enfrentou dificuldades financeiras, chegando à falência devido ao vício em cocaína e a decisões erradas. Em 16 de dezembro de 2008, Sam Bottoms faleceu aos 53 anos após uma batalha contra um câncer no cérebro diagnosticado tarde demais para tratamento. Deixou 2 filhos e a lembrança de um talento outrora brilhante que se apagou cedo demais, na época de sua morte. Seu patrimônio líquido era estimado em US$ 1 milhão, proveniente principalmente do cinema e da televisão. Matt Clark como Kelly. Matt Clark nasceu em 25 de novembro de 1936, em Washington, D.C. Em 1976, aos 40 anos, interpretou Kelly no filme Josie Wales, A Fora da Lei. 1976, um dos companheiros de Josie Wales em busca de vingança, com seu rosto robusto e constituição esbelta, Clark rapidamente se tornou um nome conhecido nos filmes de faroeste, frequentemente interpretando papéis coadjuvantes que adicionavam autenticidade e profundidade às histórias. A juventude de Clark foi marcada por dificuldades e turbulências emocionais. Após deixar o exército, ingressou na vida civil, carregando consigo o trauma da provação. Foi forçado a trabalhar em empregos difíceis e instáveis para sobreviver. Essa instabilidade o levou ao álcool, que se tornou sua única companhia durante as longas e solitárias noites. O alcoolismo destruiu gradualmente sua vida familiar, culminando em um divórcio amargo. O homem que antes sonhava com uma carreira brilhante agora via sua felicidade pessoal destruída, deixando cicatrizes que nunca cicatrizaram completamente. As dificuldades não pararam por aí. Em 1970, um grave acidente de carro o deixou com graves danos cerebrais, forçando-o a abandonar a carreira de ator e mergulhar na pobreza. Clark lutou contra a dor física e o fardo da paternidade, enquanto sua carreira estagnava. Ele frequentemente admite a se sentir abandonado por Hollywood, relegado a papéis secundários menores que nunca fortaleceram sua reputação ou lhe proporcionaram renda. Dor física, estresse financeiro e solidão o fizeram sentir que não conseguiria continuar. No entanto, foi sua fé na arte que o sustentou, dando-lhe a razão para se erguer e perseverar. Hoje, Matt Clark tem 89 anos e vive em paz na Califórnia.
Ele abandonou o álcool e o cigarro, optando por uma vida simples com a família, participando ocasionalmente de seminários de cinema e apoiando pequenos projetos. Após mais de meio século de dedicação, deixou sua marca em mais de 50 filmes e dezenas de papéis. Na televisão. Seu patrimônio líquido estimado é de US 4 milhões, em grande parte construído por uma carreira estável e persistente como coadjuvante. Um testemunho de sua perseverança diante dos rigores de uma indústria desafiadora. Geraldine Kims, como Little Moonlight. Geraldine Kims nasceu em 19 de agosto de 1951 em Flagstaff, Arizona. Em 1976, estrelou o filme de ação Josie Wales, onde com apenas 25 anos, interpretou uma jovem gentil porém corajosa nativa americana que simboliza a sobrevivência e a coragem das mulheres nativas. Em tempos de guerra. Este foi seu primeiro papel no cinema e lançou as bases para sua carreira posterior, interpretando mulheres navajos. A infância de Kims foi repleta de perdas e dor. Ela perdeu a mãe ainda jovem, deixando um vazio que nada poderia preencher. Seguindo carreira nas artes, ela carregou essa dor consigo para Hollywood, onde mais uma vez enfrentou o racismo. Os estúdios de cinema a viam como uma navajo adequada para papéis coadjuvantes, não como uma aspirante a artista. Qualquer rejeição não. Era apenas uma humilhação pessoal, mas também uma exclusão social. As pressões de sua carreira logo se espalharam para sua vida pessoal, levando à dissolução de seu único casamento. Seu ex-marido não conseguia lidar com as pressões do trabalho e as diferenças culturais, deixando-a sozinha. Kims às vezes recorria ao álcool para anestesiar a dor e escapar da realidade avassaladora. Em 1990, uma queda no palco resultou em uma lesão grave na perna, forçando-a a parar de se apresentar. Acamada, ela sentiu como se sua voz tivesse sido tirada, mas naqueles dias mais sombrios ela percebeu que precisava se reerguer para continuar contando histórias navajos e preservando sua identidade. Hoje, Geraldine Kims tem 74 anos e mora em Pasadena, Califórnia. Ela continua atuando em filmes e séries de televisão como Reservation Dogs, Rutherford Falls e Dark Winds, e ministra oficinas de contação de histórias e apresentações para preservar o folclore Navajo. Seu patrimônio líquido é estimado US 1 milhão, proveniente principalmente de seu trabalho em cinema, teatro e preservação cultural.